Fala concurseiro aí, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Chamo Lucas Santos, estarei ajudando os senhores nessa disciplina, a tão linda criminologia, tá bom? Não se esqueça aí de curtir, compartilhar, comentar, ativar o sininho, tá bom? Isso é de suma importância aí para ajudar o canal a crescer um pouquinho mais e me motivar a criar mais conteúdos aí de forma gratuita para os senhores, tá bom? Vamos logo para o slide sem muita trocação de ideia. Aí, senhores, criminologia, a aula 3, tá? É de suma importância que você tenha visto as outras aulas para que você venha entender as aulas de forma interligada, tá bom? Não acho legal você ir pulando já para essa aula aqui sem ter o conhecimento da aula 1, da aula 2, para não precisar ficar explicando a terminologia. Na aula 2, eu até dei uma explicada, o método dedutivo, indutivo. Daqui para frente, o que eu já falei, não vou ficar de novo falando, tá bom? A gente só pancada aí para a gente conseguir aí de forma abrangente, conseguir pegar todos os detalhes aí, venha chegar a ser cobrado aí ou na sua prova objetiva ou de repente na prova oral que você venha fazer, se seu concurso tiver prova oral, é claro. Vamos lá, escola positivista. Coloquei aí já alguns pontos que é de suma importância aí. O que você não tiver conhecimento, já escreva, tá bom? Algumas coisas aí, eu vou falar para você, cara, escreve isso aqui, realmente isso aqui vai cair na sua prova, tá? Se vier cobrar alguma coisa relacionada a essa escola, vai cobrar isso aqui. Porque eu já tenho uma certa experiência nas questões, como eles cobram determinadas bancas, tá bom? Mas vamos lá, sem muita trocação de ideia. Principais expoentes dessa escola, já coloquei aí, que é César Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garofa. Vou falar cada um deles, as suas características, tá? Já vou jogar para você. Pai da criminologia, César Lombroso. Você não vai errar uma questão dessa. Pelo amor de Deus, tá bom? Aí depois você vai lá e vai ficar chorando. Perdi uma questão de bobeira. Sim, perdeu uma questão de bobeira. Vamos lá. Características dessa escola. A pena, ela é um instrumento de defesa social, tá? Que o crime, a partir daqui do positivismo, né? Vai ser visto que não como uma ideia antiga do livre-arbítrio. Não tem isso mais aqui. Aqui, o crime é algo natural, normal, que tenha uma influência social. Ela tem uma característica voltada também desse cunho social. Tá? Ou seja, a sociedade ela pode vir a influenciar na prática do delito. Tá bom? O método aqui utilizado é o método indutivo experimental, ou seja, o método empírico. Tá? Indutivo já expliquei, só vou dar uma pincelada, é a ideia específica para a ideia mais abrangente. Tá? Esse método empírico ele vai ser baseado, né? Ele vai, melhor dizendo, vai ser criado por Lombroso. A partir de Lombroso vai ser observado o método empírico. Logicamente, vai ter um outro autor aí que eu já vou falar daqui a pouquinho, que ele também já tinha essa construção mais científica, tá? Observação dos delitos, tá bom? Mas a ideia de quem de fato colocou em pauta essa ideia do empirismo foi Lombroso, tá bom? A responsabilidade é baseada no determinismo, tá bom? Primeiro momento, e negava o livre-arbítrio. Já coloquei aí para você tomar nota. Vamos lá. Já coloquei, isso daí eu já comentei, tá? Método do empírico, já falei para você, o método indutivo e análise experimental. Isso daí é baseado em muitos experimentos. O que acontece? O crime, essa observação, vai ser observado, por exemplo, Adolf Kettler, outro autor, que ele vai ter essa base relacionada ao crime, ele vai observar o crime relacionando com tipos de clima, estações do ano, entendeu? Assim como o outro autor, que ele tem uma obra, não tem a ver aqui, de fato. Abre um parêntese para você ampliar o seu conhecimento.
num livro chamado Suicídio, em que o autor ele vai colocar o quê? A perspectiva de como ocorria esse suicídio. Então ele coloca esse método empírico bem em pauta, ele observa tudo. Ele observa relação de religião, relação de idade, relação de geografia, clima, tempo, as determinadas perspectivas, entende? No caso, esse autor ele já vai ser lá na teoria da anomia, tá bom? Emily Durkheim. Mas depois a gente vai conversar sobre isso. Observar esse autor aí agora, Adolf Kettler. Esse autor ele já tinha essa perspectiva científica em observar a prática do delito, tá? Nessa época anterior a Lombroso, salvo me engano. Só que quem vai instituir mesmo essa ideia empírica vai ser Lombroso, tá? O que Kettler ele observa? Ele cria uma teoria chamada teoria das leis térmicas. Essa teoria ela vai observar determinados tipos de delito em determinadas épocas do ano. Por exemplo, delitos do inverno estaria relacionado a delitos de cunho patrimonial. Delitos de verão estaria relacionado a delitos relacionados à contra-vida, delitos contra a vida. E delitos relacionados à estação do ano, à primavera, de cunho sexual. Ele faz esse estudo e ele divulga isso como uma base científica, beleza? É interessante você tomar nota dessa teoria das leis térmicas, que isso pode ser uma potencial questão ou para sua prova objetiva ou de repente aí na sua prova oral, tá bom? Que é muito fácil de repente a pessoa até esquecer esses detalhezinhos pequenininhos, tá bom? César Lombroso, já falei, considerado o pai da criminologia, tem como a sua obra O Homem Delinquente. É importante você saber autor e obra. Foi o que eu disse até na aula 1. Vai lá, dá uma olhada, se você não viu ainda. O que acontece? Lombroso ele vai observar o crime relacionando isso com a característica física do indivíduo. Ele pega toda a sua base e observa no sentido intrínseco do indivíduo. Ele tem uma premissa, na verdade ele tem 3 premissas. Ele tem o atavismo. Que seria o atavismo? O atavismo seria a prática do delito sendo herdada de pai para filho, tá? Retificando, tem uma base na genética, uma coisa que vem herdada, né? A degeneração epilética, que indivíduos que teriam a epilepsia seriam possíveis criminosos, né? Possíveis criminosos, e o criminoso nato, que ele já nasce para a prática do delito. Ele já tem toda a sua característica voltada para a prática do delito. Então, Lombroso, ele até vai dar suas características. Aí ele tem aqui, fronte fugidia, crânio assimétrico, rosto largo. Ele dá umas características de como o criminoso é, né? Tem até uns desenhozinhos aí que tem na internet aí, ou no livro do Nestor Sampaio, que como seria um criminoso na perspectiva de Lombroso, tá bom? Essas outras partes aí eu já mencionei para vocês. Atavismo, herança de características criminosas dos ancestrais, tá? Vamos para frente. Enrico Ferri, outro autor aí positivista, que você tem que ter em mente, que esse autor ele será muito relevante porque ele vai observar a prática do delito observando numa perspectiva social, tá? A própria sociedade, a ideia social do meio externo vai influenciar esse indivíduo na prática do delito. Não simplesmente de uma perspectiva física do indivíduo. Sim, ele pode até considerar essa característica. Na verdade, ele vai considerar. Só que ele observa muito mais esse ângulo. Tá? Tanto é que na sua obra ele vai explicar isso, Sociologia Criminal. Enrico Ferri, Sociologia Criminal. Tá? No final eu vou falar as classificações. Eu não coloquei no slide, tá? E já vou falar depois as classificações de cada um deles. Tá bom? A lei de saturação criminal. O que seria a lei de saturação criminal? Essa lei ela é criada por Enrico Ferri. Tá? Viu lá que
um autor ele vai criando uma teoria e essa teoria vai sendo amarrada em cada ponto. Essa disciplina é uma disciplina que você tem que ter atenção. A primeiro momento você vai ter uma certa estranheza, mas aos poucos aí você vai absorvendo aí tudo que é de suma importância, tá? A lei de saturação criminal ela estaria relacionada ao quê? Enrico Ferri ele observa que determinada substância, ele, para ser diluído na água, deveria ter um certo grau de ebulição para ser diluído. Assim como o crime, ele deve ter algum tipo de fator externo para isso acontecer. Ele faz essa comparação do crime com uma substância num ponto de ebulição. Para ter o cometimento de delito, deve haver um fator externo para que venha chegar à prática do delito. Isso daí é a lei de saturação criminal, cunhada por Enrico Ferri. Vamos lá? Rafael Garofalo foi um outro escritor, tá? Ele vai vir na terceira fase, é um jurista, ele vai observar o crime mais nesse aspecto moral, a ideia do crime que é mais aceito dentro da sociedade, do crime que era menos aceito. Ele, como jurista, ele vai observar muito isso. Sua obra, Criminologia. É interessante que Paul Topinard utiliza-se primeira vez a palavra criminologia, essa expressão. Só que só é difundida por Rafael Garofalo, tá bom? Se for na sua prova, se for escrito por quem a criminologia, como um autor dessa expressão foi Rafael Garofalo, tá? Então vamos lá. A Rafael Garofalo ele vai dividir o crime, a ideia do crime, em dois aspectos. Vou já colocar aqui para vocês. Tá, vamos aqui, depois eu volto naquelas outras. Os delitos considerados naturais e os delitos considerados legais. O que seriam os delitos legais? Os delitos legais são os delitos mais aceitos, tá? São os delitos o que relacionado à ideia de finança, é mais aceito do que um delito de cunho natural, que são os delitos que têm mais incidência e têm mais reprobabilidade, tá? Tem mais reprobabilidade dentro de uma sociedade. Esses delitos aí, é importante ressaltar, que estaria relacionado a crimes contra a vida, tá bom? Não tem coisas que não tem muito o que falar, eu já botei até no slide aí. Classificação dos criminosos. Tem um macetinho, classificação dos criminosos, do Rafael Garofalo. Ladrão, bebe, energético e assassina. Primeiro classificação. Ladrões, energéticos e assassinos. Esse são a classificação de Garofalo para criminoso. Eu só deixei já o resuminho da escola positivista, tá bom? Aí já toma nota. Trouxe aí de forma mais resumida possível aí. Então, forma mais resumida possível, tá? Espero aí que você tenha gostado. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, para que eu venha ter uma motivação aí para sempre estar postando aí conteúdo aí para os senhores, tá bom? Alguns pontos em específicos que o que eu vier a detalhar depois é tudo interligado, então não tem como eu pegar alguns detalhes agora. Então, eu vou ampliando o conhecimento aos pouquinhos, tá bom? Então, veja cada ponto das aulas aí de forma com paciência, propriamente dito, paciência em aprender. Você vai esquecer toda hora a terminologia, depois você, com as questões, é sair daqui e fazer questões, tá? Não fica trocando muita ideia com o vídeo, não. Anotou, viu o vídeo, vai fazer questão. Não entendeu? Volta, vê o teu resumo, tá bom? E é confiar. Beleza, senhores? Muito obrigado aí. Acabamos mais uma aula. Até a próxima.